Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje nós vamos ver como fazer a restauração de fábrica do Windows 10. Então beleza pessoal, no último vídeo aí foi mostrado para vocês uma manutenção preventiva no Windows 10 e hoje o vídeo ele trata então de uma restauração do sistema operacional. Quando se fala em restauração de fábrica, logo vem à mente os celulares, porque é comum tu ter um celular onde depois de um determinado período de uso ele começa a ficar lento, começa a travar e tu opta em fazer uma restauração de fábrica. Então no sistema Microsoft Windows 10, a própria Microsoft resolveu então embutir dentro do próprio sistema operacional essa opção, uma vez que não é necessário mais fazer aquela reinstalação como antigamente, era necessário fazer uma formatação da unidade. Então vamos entender um pouco o conceito da formatação. Antigamente se utilizava aí o termo formatar porque tu precisa dar um formato a uma unidade de armazenamento. Antigamente tu utilizaria um CD de instalação, ou até bem antigamente eram os disquetes de instalações dos sistemas operacionais, e eles acabavam inicialmente fazendo um processo de formatação. Então eles davam forma a um sistema de armazenamento de arquivos para que esse sistema suporte um sistema operacional. Então com o passar do tempo, essa formatação ela foi sendo embutida junto ao processo de instalação do sistema operacional. Então hoje em dia não é mais necessário formatar uma unidade antes de fazer a instalação. No próprio processo de instalação ele já faz esse processo de formatação e prepara a unidade para receber o sistema operacional. Então por isso que é comumente utilizado o termo formatar um computador, ou seja, tu vai dar um formato naquele sistema de armazenamento para fazer a instalação do sistema operacional. E a Microsoft viu nos dispositivos mobile uma oportunidade de fazer esse processo aí simplificado. Então ele traz dentro do próprio sistema operacional o processo de restauração de fábrica. Assim, o sistema operacional ele volta no estado o qual saiu do fabricante, ou seja, assim que terminou a instalação é gerada uma imagem desse sistema operacional, isso de forma automática e padrão no sistema operacional, e essa imagem fica em um espaço não exibido para o usuário, e assim quando utilizado a ferramenta de restauração, esse sistema então volta ao estado original. Tá ok pessoal? Então sem muitas delongas vamos direto para o vídeo da restauração de fábrica do Windows 10. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma nós temos ali alguns valores entre R$ 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou tweetar quem tem conta no Twitter. Tá ok pessoal? Então muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então antes de começar a falar sobre a restauração do Windows 10, eu vou mostrar para vocês aqui na Wiki, ou na nossa página wiki.projetorroot.com.br, vocês vão encontrar ali Microsoft Windows 10 e dentro da página de Windows 10 vocês vão ser direcionados para a parte onde tem ali restauração de fábrica do Windows 10, que é o item 8. Ao clicar neste item 8, ele vai ser direcionado apenas para a parte de restauração de fábrica do Windows 10. Eu vou reunir aqui informações sobre o processo de restauração do sistema Microsoft Windows 10 de fábrica. Esse procedimento realiza uma instalação diretamente do HD do equipamento, assim evitando o processo de formatação, muito útil quando o sistema é original e não se tem acesso à chave de ativação. Aqui eu ressalto um dos benefícios de fazer esse processo. Tu não precisa fazer o processo de ativação novamente, basta ter o sistema instalado no computador e ativado com a chave original do sistema Microsoft Windows 10, no processo de restauração de fábrica ele já vem ativado. Então esse é um dos benefícios que eu vejo aí nesse processo. Antes de começar a falar sobre o processo de restauração, eu vou lembrar vocês que o mais importante nesse processo é o método. Então nós vamos utilizar aqui o método
que faz backup dos dados, tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer o backup. Então eu vou explicar inicialmente o processo de backup dos dados. Ali a primeira coisa eu tenho que localizar a pasta de usuário, e aí eu vou exibir os itens ocultos e selecionar as pastas que devem ser copiadas para fazer o backup. Então lembrando, vocês têm que fazer o backup de vocês, tá? Então esse método que eu vou mostrar, ele vai fazer uma restauração de fábrica eliminando todos os arquivos do computador, ou seja, você necessariamente precisa fazer o backup dos seus dados. Aí você pode fazer de forma manual, como eu vou mostrar, ou com alguma ferramenta de backup. Aí é critério seu e você escolhe qual método de backup você vai utilizar. Você pode salvar o seu backup num pendrive, num HD externo, na nuvem ou em outro compartimento que eu achar necessário. Eu vou utilizar uma máquina virtual que nós fizemos a instalação de algumas ferramentas nos vídeos anteriores, e eu vou utilizar a mesma para mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui a minha máquina com o Windows 10, então é uma máquina virtual onde ela está no momento em perfeito estado, ela não está lenta, ela não está travada, ela está funcionando normalmente. Mas vamos imaginar um cenário onde este equipamento, esse computador, ele está apresentando travamentos, congelamentos, mensagens de erro, ou até mesmo ela pode estar infectada com algum tipo de malware, com algum tipo de vírus, tá ok? Então imagine este cenário, você chega, liga o seu computador para utilizar, e ele então está lento, está travado, está dando alguma mensagem de erro, não está de acordo aí com a sua utilização. Então esse aí é o cenário onde nós vamos fazer esse processo de restauração de fábrica, tá ok, pessoal? Mas é claro que, como eu comentei agora, antes mesmo de fazer o processo de restauração, eu preciso me preocupar com o backup. Então essa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que se preocupar na hora de fazer um backup. Quando um usuário utiliza um computador, ele vai salvar arquivos, ele vai copiar arquivos, ele vai fazer download de arquivos, ele vai digitar planilhas, ele vai digitar documentos, e ele vai começar a salvar esses arquivos dentro do seu computador, geralmente nos meus documentos, na área de trabalho, em determinadas pastas. Então esses arquivos têm que ser feito o backup desses arquivos. Então vocês vão se preocupar agora em entender o funcionamento de algumas pastas do sistema, de alguns arquivos que se encontram no computador, para que vocês possam fazer este backup. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, e dentro do explorador de arquivos eu vou clicar em este computador. Ao clicar em este computador, então é exibido ali a unidade C, onde diz disco local. Geralmente ele está com esse nome. Pode ser que no seu caso pode estar com outro nome que foi dado por você ou por quem instalou o sistema operacional. Mas atente-se sempre à letra. A letra C representa a unidade onde está o teu sistema operacional, as tuas informações. Pode haver outras unidades. Podem ser unidades de rede, pode ser um pendrive, um HD externo ou um outro HD, uma segunda partição. Mas principalmente no C é que vão estar os dados que estão sendo indexados pelo Windows. Então aqui onde diz área de trabalho, essa pasta aqui, ela está dentro de uma pasta que está dentro do C2 pontos. Padrão é assim. Pode ser que esteja em outro padrão, sim, mas de fábrica ele vem nesse formato, tá ok, pessoal? Então sempre atente-se. Por isso que eu vou mostrar para vocês o método que eu utilizo para fazer backup, tá? Se você utiliza um método diferente, você pode colocar aí nos comentários, nos informando aí qual é o método que você utiliza, e a gente pode até indexar esse conteúdo dentro da nossa wiki, tá ok? Então vamos lá. Então no disco C eu vou clicar 2 vezes. Notem que eu tenho aqui algumas pastas, tá? Então eu vou explicar agora o funcionamento dessas pastas, quais as utilidades dela no sistema e quais as que vocês têm que fazer backup, tá ok? Então começando ali, arquivos de programas. Esta pasta arquivos de programas guarda todos os arquivos relacionados aos programas instalados no computador. Notem que eu tenho 2 pastas arquivos de programas. Eu tenho arquivos de programas e arquivos de programas x86. Esta pasta arquivos de programas x86, ela guarda os arquivos de programas da arquitetura 32 bits. Já a pasta apenas arquivos de programas, ela vai guardar arquivos de programas na arquitetura 64 bits. Então lembrando, quando tu tem um programa que é muito antigo, ele vai ficar dentro da arquitetura x86 porque é 32 bits. Mas se é um software mais recente que tenha a arquitetura 64 bits, que ele suporte, que ele seja desenvolvido na arquitetura 64 bits, então ele vai ser adicionado dentro de arquivos de programas,
Se for 32 bits, arquivos de programas x86. Nós temos aqui outra pasta chamada perflogs. Nem sempre ela está visível, tá? Muitas vezes pode ser que nem exista essa pasta aqui, perflogs, mas em alguns casos existe e ela geralmente está vazia. É uma pasta que é criada logo na instalação do Windows e ela permanece no equipamento. Depois nós temos a pasta Program Data. Essa pasta aqui também são os dados dos programas. Então quando tu instala um programa, ele vai indexar esse programa dentro de pastas separadas. Antigamente o Windows ele apenas colocava tudo dentro de uma pasta só, mas a Microsoft viu que separando em diversas pastas, o sistema operacional acaba trabalhando de forma mais rápida. São arquiteturas do sistema operacional, tá? Coisa que no Windows XP era um pouco diferente. O Windows 98 então nem se fala, que era basicamente duas pastas. Era o Windows e arquivos de programas e meus documentos, como a base para todos os documentos do usuário. Depois tem uma pasta aqui chamada usuários, que eu não vou comentar ela agora, e vou pular aqui para a pasta Windows. A pasta Windows é a pasta do sistema operacional já instalado, então é nessa pasta que vão ficar todos os arquivos executáveis, DLLs, que são as bibliotecas do sistema operacional que fazem os softwares funcionar, e arquivos relacionados ao sistema operacional, como prompt de comando, a calculadora, enfim, diversos aplicativos do sistema operacional. Essa pasta aqui, ela fica toda a arquitetura de pastas do Windows. Quando tu instala, ele salva tudo dentro dessa pasta Windows aqui. Tá ok, pessoal? Então agora sim eu vou falar da pasta usuários. A pasta usuários é a pasta que o nome já diz, que vai armazenar os arquivos relacionados aos usuários do sistema operacional. Então dentro dessa pasta, quando tu cria um usuário, ele vai criar uma pasta aqui chamada o nome do usuário. Deixa eu abrir aqui. Nós temos ali a primeira pasta, chama-se default, né, ou padrão. A segunda pasta, Diego Costa, que é o nome do meu usuário, e a terceira pasta, público. Então basicamente a público e o default são duas pastas que, quando são feitas as instalações do sistema operacional, elas são criadas. A público com o propósito de, quando tu queres compartilhar um arquivo com a rede ou com algum outro computador ou usuário, tu coloca dentro da público e tu não há necessidade de tu fazer um compartilhamento. A pessoa, através do próprio sistema operacional, na rede, localiza os arquivos que estão dentro da público. Assim, fazendo um compartilhamento de arquivos muito mais rápido e muito mais tranquilo. Já a pasta default, ela é uma pasta de padrão, ela é um modelo. Então, todo usuário criado no sistema operacional, ela é inicialmente baseada-se na pasta default. Então, quando tu criares um usuário, ele vai pegar esse padrão e vai criar o próximo usuário. Então, por isso que existe a pasta Diego Costa com os mesmos arquivos iniciais da pasta default, porque um modelo é um clone dessa pasta com outro nome. Depois que eu começo a utilizar, é claro que ele não modifica o default padrão, ele não vai modificar, ele só vai ficar ali para casos de eu criar um novo usuário, e aí sim ele vai pegar o modelo daquele usuário ali. Tá ok, pessoal? A pasta Diego Costa, vou pegar os arquivos que estão dentro do Diego Costa e vou fazer o backup. Ao abrir essa pasta, eu tenho ali a primeira pasta chamada appdata, depois eu tenho a área de trabalho, contatos, documentos, downloads, enfim. Essa aqui é a arquitetura que vocês vão ter que se preocupar em fazer backup. Como eu coloquei na wiki, ao entrar nessa pasta, eu coloquei aqui, ó, selecione tudo menos a pasta appdata, pasta que contém arquivos de programas instalados e arquivos do Windows. Então essa appdata aqui vão ficar todos os arquivos de programas instalados relacionados àquele usuário. Se eu tenho 10 usuários dentro do meu Windows, eu vou ter 10 pastas appdata, uma appdata para cada usuário no meu computador. Então por isso que eu vou selecionar tudo, mas vou remover essa pasta aqui, appdata. E lembrando, notem que está sendo exibido aqui arquivos ocultos. Então, para exibir arquivos ocultos, eu vou clicar em exibir e verificar se está marcado aqui itens ocultos. Se não tiver, eu preciso selecionar esta opção para que ele exiba todos os arquivos aqui. Então, se tiver alguma pasta oculta e você não exibir, na hora de fazer o backup, ele não vai selecionar essa pasta. É como se ele não tivesse selecionado. No nosso caso, eu vou selecionar tudo. Vou clicar aqui para desmarcar o appdata. Vou clicar segurando o Ctrl e vou copiar essas pastas aqui
em outra unidade, seja ela num pendrive, seja ela no HD externo, na nuvem, enfim. Aí vocês vão determinar qual a ferramenta e qual o método de backup que vocês vão executar, tá ok, pessoal? Para fazer esse processo de restauração ou uma formatação, se for o caso, vocês necessariamente têm que fazer backup dos dados de vocês, a não ser que vocês não queiram fazer o backup. Aí sim, aí vocês podem ignorar essa parte e pular aí para a parte de restauração de fábrica aí do Windows 10. Sem mais delongas, então agora sim vamos para a restauração de fábrica do Windows 10. Então, para fazer a restauração de fábrica do Windows 10 é bem simples. Então eu separei ali em 5 passos para fazer essa restauração com sucesso. Primeira coisa, nós já fizemos o backup, tá? Vamos imaginar que nós já tenhamos o backup em uma unidade externa, num pendrive. Segundo passo vai ser então entrar nas opções de configurações do Windows e fazer então o processo de restauração. Então eu vou clicar aqui no menu iniciar e logo eu vou encontrar aqui uma engrenagem. Essa engrenagem chama-se configurações. Eu vou clicar uma vez nela, depois eu vou vir em atualização e segurança. Em atualizações e seguranças eu vou procurar a opção de recuperação, vou clicar em recuperação e logo vai ter aqui a opção de restaurar o PC. Se o PC não estiver funcionando bem, talvez seja útil restaurá-lo. A restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos pessoais e depois reinstala o Windows. Ele dá a opção aqui de manter os arquivos pessoais. Porém, se você vai fazer uma restauração de sistema, eu aconselho a fazer a completa, eliminando todos os arquivos. A restauração que mantém os arquivos, ela só é recomendada se por acaso o problema for relacionado a alguma atualização. Por que eu digo isso? Porque quando tu faz e mantém os teus arquivos e configurações, tu apenas está removendo o que a própria Microsoft instalou e não o que o usuário, o que tu instalou. Então, se o teu computador está com problemas de lentidões, pouco provável que seja uma atualização, pouco provável. É mais fácil ser algum software que está indevidamente instalado ou corrompido ou com um vírus. Então eu recomendo que faça-se o backup dos dados e faça-se então a reinstalação completa do seu computador, tá ok? Nesse caso, deixa eu acompanhar aqui na wiki com vocês. Então eu vou clicar em recuperação e restaurar o PC. Eu vou precisar começar agora e escolher o método. Aqui ele vai fornecer duas opções para vocês. Então o método 1, manter os meus arquivos, e o método 2, remover tudo. Então eu vou ter que fazer uma escolha, ou eu mantenho os meus arquivos ou eu excluo todos eles. Como eu falei, eu recomendo aí a exclusão de tudo, então eu utilizaria aí o método 2. Depois de selecionar isso, então eu preciso aguardar o término da restauração, configurar e personalizar o sistema novamente. Então é bem simples, bem rápido de entrar nessas opções. No momento que eu escolho a opção de restaurar, é bem simples. O grande problema que eu saliento aqui para vocês é que este método demora um pouco. Então, logo vocês não podem fazer com pressa. Vendo do ponto de vista aí de restauração de fábrica, comparando a um smartphone, ele é muito mais demorado. Enquanto num smartphone tu leva aí aproximadamente 5 a 10 minutos, aqui tu vai levar de 1 a 2 horas dependendo do computador. Então eu recomendo que vocês tenham tempo para fazer esse tipo de restauração, tá? Então não tentem fazer aí e fechar a tampa do notebook e sair para o trabalho, porque não vai dar certo, tá? Eu preciso clicar em começar agora. Ele vai fazer então as perguntas que eu mostrei para vocês. Então método 1, manter os meus arquivos. Método 2, remover tudo. Manter os meus arquivos, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Remover tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Eu seleciono esta opção, então vou clicar uma vez aqui. Mesmo ainda selecionando esta opção, ele vai perguntar se eu desejo limpar a unidade também. Então aqui ele está dando mais duas opções: apenas remover meus arquivos, isso é mais rápido, mas menos seguro. Use essa opção se estiver mantendo o PC, e remover arquivos e limpar a unidade. Isso pode demorar algumas horas, mas ficará mais difícil recuperar os arquivos removidos. Use essa opção se estiver reciclando o PC. Ou seja, se você tem um equipamento e vai vender para uma outra pessoa, vai se desfazer dele, use a segunda opção. Mas, ao mesmo tempo, se você quer ter certeza que não vai ficar nenhum resquício aí de uma instalação ou de algum software ou de algum arquivo indesejado, eu também selecionaria essa opção, porque eu tenho certeza que o sistema operacional vai voltar no estado limpo, sem nenhum vestígio aí
de software malicioso. Eu selecionaria essa opção aqui, mas como o próprio Windows está informando aqui que é uma opção que vai demorar bastante tempo, mesmo assim eu vou escolher essa opção. Ele vai preparar agora todo o sistema operacional para fazer essa restauração e depois ele vai começar a fazer o processo de restauração. Ao clicar aqui em restaurar, ele vai reiniciar o computador e vai fazer esse processo agora. Lembrando, como que funciona o processo de restauração de fábrica? Nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês os passos de fazer manutenção preventiva. Então esse processo de restauração de fábrica, na verdade ele vai utilizar uma imagem do sistema operacional quando instalado. Então no momento que tu faz a primeira instalação do sistema operacional, após concluir essa etapa de instalação, ele vai gerar uma imagem do sistema operacional, e essa é uma imagem em formato binário, ou seja, não é explorável, e essa imagem ela vai ficar numa partição isolada do sistema operacional. Somente o sistema operacional tem permissões de acesso nessa partição. Então, quando o teu computador é instalado, ele cria essa imagem automaticamente e guarda essa imagem aí no local oculto, no local que apenas o próprio sistema operacional tem permissões de acesso. E quando selecionada a opção de restaurar de fábrica, ele vai acessar esta imagem e vai fazer todo um processo de pré-instalação no teu sistema operacional. Então, com isso, você vai ganhar aí em tempo no processo de instalação de um sistema operacional e também a própria facilidade de fazer. Que antigamente precisaria mandar um computador para uma empresa de manutenção ou para uma empresa especializada nesse tipo de serviço. E hoje a própria Microsoft, através do Windows 10, faz essa manutenção para você. Então ela te auxilia a fazer essa manutenção através de funcionalidades no próprio sistema operacional que vão permitir que tu consigas fazer esse processo aí de restauração do computador. Mas lembrando que é uma opção aí que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas utilizam. Então quando tu leva o teu computador numa empresa de manutenção, numa empresa que faça serviços de manutenção, certamente essa opção vai ser utilizada. Então a pessoa lá, o técnico ou a empresa, ela vai gerar uma ordem de serviço, ela vai fazer o backup dos teus dados se solicitado, e aí ela vai ir nessas opções que eu estou mostrando e fazer esse procedimento de restauração. Lembrando que isso não é errado, inclusive é o mais recomendado a se fazer. Pouco é recomendado se instalar uma máquina formatando ela como antigamente, se for o Windows 10, justamente para evitar aí de perder o licenciamento de software, tá? Uma vez que muitas vezes essas chaves elas não vêm mais impressas em CDs, em cartas, nem em carcaça de equipamento por motivos de segurança. Elas são então vendidas como formato digital, ou seja, tu ativa o equipamento e ele passa a ser ativado sempre que utilizada a opção de restauração. Isto é uma opção válida e homologada pela própria Microsoft, então não existe malefício ou nenhum tipo de problema em executar esta opção, tá ok, pessoal? Como esse procedimento é um procedimento que vai demorar alguns minutos, eu vou acelerar o vídeo para vocês e quando ele terminar, então eu retorno aqui com vocês para dar a conclusão do vídeo, tá ok? Então até breve. Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar.
Com uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Você pode usar voz ou teclado. E se quiser que eu fique calada, selecione o ícone de som. Você pode silenciar seu computador também. Ok, nesse momento então a Cortana já avisou ali que vai começar o procedimento para personalizar o computador. Então nesse momento o seu computador já foi restaurado de fábrica e essas etapas seguintes já foram vistas no vídeo sobre a instalação. Então eu só vou ir confirmando aqui as opções para que eu consiga chegar no desktop e mostrar para vocês a diferença do sistema operacional agora depois da restauração de fábrica. Então notem que inclusive a conta de usuário é removida. Então é necessário fazer até a criação do mesmo usuário que utilizava o sistema operacional. Então nesse caso eu vou criar uma conta offline com o mesmo nome. Então nesse momento então ele já identificou a rede que ele está ligado e também já solicitou aqui para permitir o acesso à localização de computadores. No caso que eu vou confirmar assim, eu não vou entrar em detalhes das configurações. Vou fechar aqui o Microsoft Edge. Então agora eu tenho um desktop agora pronto para utilizar. Notem que ele excluiu completamente todos os softwares que estavam instalados. Meu sistema operacional passou agora a estar pronto para a utilização. Então ele está pronto para a utilização, só que ele mantém uma pasta Windows Old aqui, ó. Então aqui nós temos alguns arquivos que ele utiliza aqui como backup. Depois, se não precisar, é só excluir, não tem problema. Mas enquanto ele está se atualizando todas as informações do sistema operacional, então eu vou manter aqui essa pasta por enquanto. Depois eu posso excluir ela simplesmente porque ela não vai ser mais utilizada. Gente, o que eu queria mostrar para vocês é essa restauração de fábrica. E vejam só, ele removeu até o usuário. Então por isso que é importante fazer o backup dos dados. Então se você tem informações aí que não gostaria de perder, faça o backup dos seus dados. Então beleza pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, seria esta aí a etapa de restauração de fábrica do Windows 10, onde seguindo apenas 5 passos ali eu consigo fazer uma restauração completa do sistema. Aí agora basta eu fazer as otimizações, instalar os softwares que eu vou utilizar. Então tudo isso aí já foi mostrado em vídeos anteriores aqui no canal. Tá ok pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!